Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Coloque Jesus no lugar dele. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use esse canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Sofonias. Sofonias 3,17, que diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Amém. Irmãos, quando eu falo meio, não quer dizer que está exatamente no lugar geográfico no meio. Meio nesse sentido aqui, dessa passagem, está participando, está envolvido, está se relacionando, está unido, está comprometido, está intervindo, está com a presença ali. Isso aí fala sobre Jesus. Jesus, ele sempre esteve no meio de tudo, sempre esteve no meio da igreja. Lá na criação, quando Deus foi fazer tudo que existe, a Bíblia fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então, no princípio de tudo, Jesus, na criação, estava no meio para ajudar. Outra coisa, no nascimento, ele sempre esteve envolvido com os seus pais. Na adolescência, a mesma coisa, ele esteve envolvido, estava no meio dos doutores da lei lá no templo. No ministério, sempre esteve no meio dos discípulos, ou sempre esteve no meio da multidão. Você pode perguntar assim, então, por que Jesus... qual é o motivo de Jesus estar sempre no meio de tudo, no meio das pessoas? Irmão, são vários motivos. Um dos motivos é para abençoar. Jesus, ele é um Deus abençoador. Tirou isso da Bíblia? Tirei. João 20:19 fala assim: os discípulos fecharam as portas das casas com medo dos judeus. Estavam com medo, do que ia acontecer, eles buscarem ele, pegarem ele. Chega Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ou seja, qual era o contexto da história? Os discípulos morrendo de medo, numa situação crítica, difícil, ali, desesperados, sabiam o que ia acontecer, qualquer um podia invadir e pegá-los, porque estavam pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus chega, se põe no meio deles e abençoa. Acabei de falar, Jesus é um Deus abençoador, e abençoa com paz. Paz seja convosco. Então, um dos motivos de Jesus estar no nosso meio, ele deve estar, é porque ele é um Deus abençoador. O segundo motivo é que ele atende às nossas orações. Ele ouve o que você está falando. Em Mateus 18, a Bíblia fala assim: o que ligares na terra será ligado no céu. Então, o que você orar aqui, pedindo para o Senhor, ele está ouvindo lá em cima. Segunda coisa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Jesus está no meio das pessoas que estão buscando, orando, falando com ele. Jesus também, irmãos, ele está no nosso meio como advogado, como um mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo 2:5 fala assim, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Então só tem um entre nós e ele, no meio. João 14,6 fala assim, ninguém vai ao Pai, ou em outra tradução, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus sem passar por Jesus primeiro. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Então, irmãos, um terceiro motivo de Jesus estar no nosso meio é que ele é um mediador. Não tem como você chegar em Deus sem passar por Jesus. E a última coisa que eu coloquei aqui como Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Em João 19, a Bíblia fala que ele foi crucificado no meio de dois homens. E mesmo assim, naquele momento, ele conseguiu salvar um que se arrependeu. Ele estava no meio. Tinha naquele momento, porque Jesus era homem igual qualquer outro. Tinha dor, tinha sofrimento, tinha agonia, e tinha a humilhação de estar no meio. Mas mesmo naquele momento difícil, Jesus salvou uma pessoa, salvou um ladrão. Onde estiver, em qualquer lugar, Jesus pode estar no meio. Mas e se eu estiver no meio de viciados, doentes, desesperados, marginais? Nesse lugar também, Jesus está lá. Se você levantar a mão, se você quiser se arrepender, se você buscar a presença do Senhor, ele vai te aceitar. Jesus, irmãos, o nosso meio, ele significa também proteção. Proteção. Salmo 46:6, falando sobre a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Nós somos a cidade de Deus, nós somos a igreja de Deus. Então Deus, ele nos protege. Jesus, no meio do seu povo, ele significa também, sabe o quê? Sabedoria. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos revela as coisas que vão acontecer. Em Lucas 2:46, está escrito assim, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores. Fazendo o quê? Interrogando. Como acho que, se não me engano, Jesus tinha 12 anos. Estava no meio dos doutores interrogando. Você sabe disso? Sabe de onde veio isso? Sabe o que aconteceu isso? Sabe por que isso? Jesus, ele é sabedoria. Ele é proteção, ele é sabedoria. Inclusive, tem uma frase de Einstein, que diz assim: em cada nova descoberta que eu faço, eu encontro um pouco mais de Deus.
O próprio Einstein, um dos homens mais inteligentes que passou na Terra, falou isso. Cada descoberta que eu faço, eu vejo Deus aqui participando disso. Porque ele quis dizer o quê? É Deus quem dá a sabedoria. E Jesus no nosso meio também significa mais uma coisa: sacrifício, busca, né? João 19:11 fala que ele se sacrificou por todo mundo. Jesus se sacrificou. Mas tem sempre o ingrato. Tem. Sempre vai ter, irmãos, o ingrato que não vai reconhecer isso. A Bíblia, se você olhar lá a passagem da libertação dos hebreus no Antigo Testamento, em Êxodo 17, você vê que depois que Deus opera milagres e maravilhas, ele liberta o povo do Egito, que é a nação, uma das nações mais poderosas da terra. Depois de acompanhar o povo, né, como nuvem durante o dia para proteger do sol e como coluna de fogo à noite, depois de mandar água, carne, maná, a água saía da pedra, o maná todo dia estava de manhã lá, que era um pão de mel para comer. Depois de tudo isso, eles provocaram Deus, desrespeitaram e faz a seguinte pergunta para Deus: o Senhor está no meio de nós? Irmãos, Jesus sempre esteve do começo até o final. Está lá em Apocalipse, Jesus está no meio da sua igreja em Apocalipse. Nas 7 cartas do Apocalipse, Jesus ele se apresenta, ele aprova, ele reprova e ele faz promessas para o seu povo. Jesus sempre esteve no meio da igreja. Ele é um remédio para os doentes, um remédio contra o esfriamento, contra a perseguição, contra as heresias, contra as imoralidades, contra a apatia da igreja. Jesus, ele se colocou no meio, ele se colocou no meio da igreja. Então, como ele se colocou no meio da igreja de tudo, a pergunta é: e você? Já colocou Jesus no meio da sua vida? Então eu termino aqui com esse questionamento. Nós temos que colocar Jesus no meio de tudo, porque ele se colocou. Então pense nisso, se você não colocou, coloque a partir de agora. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, graças te damos por essa palavra. Que tu venha, Senhor, continuar no meio da tua casa, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, abençoando a cada um. Faz conforme a tua santa vontade, abençoando todos quando ouvirem essa mensagem, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e evangelize. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.